Em uma manhã de maio de 2010, no coração de Edimburgo, uma mulher desapareceu em plena luz do dia, a poucos metros de seu local de trabalho. Suzanne Peely, de 38 anos, era uma funcionária exemplar, nunca se atrasava, nunca faltava. Mas naquele dia 4 de maio, ela simplesmente não chegou à sua mesa. Câmeras de segurança captaram seus últimos passos, mas depois disso, nada. Nem um grito, nem uma luta, nem uma testemunha. Como alguém pode simplesmente evaporar no centro de uma das cidades mais movimentadas da Escócia? A resposta estava mais próxima do que qualquer um poderia imaginar. Suzanne Peely era uma mulher de 38 anos, cheia de vida e profundamente conectada à sua família, amigos e comunidade em Edimburgo, a vibrante capital da Escócia. Como contabilista na Infrastructure Managers Limited, uma empresa localizada na Thistle Street, no coração da cidade, Suzanne era reconhecida como uma funcionária exemplar. Seus colegas destacavam sua pontualidade impecável, nunca chegando atrasada ou faltando ao trabalho, e sua competência em gerenciar as contas e a folha de pagamento da empresa. Fora do ambiente profissional, Suzanne era uma pessoa alegre, confiável e engajada. Sua paixão por leitura a levava a participar ativamente de clubes do livro locais, enquanto seu amor por festivais e atividades ao ar livre refletia seu espírito vibrante. Voluntariosa, ela dedicava parte de seu tempo a trabalhos de caridade, sempre pronta a ajudar quem precisasse. Sua relação com os pais era especialmente próxima, com conversas diárias, muitas vezes várias vezes ao dia, reforçando o laço familiar. Em 2004, Suzanne se casou com Peter Durand, um amigo de longa data, em uma cerimônia em Las Vegas, mas o casamento terminou em 2008. Apesar do divórcio, eles mantiveram uma amizade sólida, sem ressentimentos. Após a separação, Suzanne enfrentou dificuldades em sua vida amorosa, passando por relacionamentos tóxicos, incluindo uma noivação desfeita ao descobrir o vício em cocaína de seu parceiro e, posteriormente, um relacionamento marcado por violência física. Em casa, Suzanne cuidava com carinho de seu gato, Mercury, um companheiro que refletia sua natureza atenciosa. Na manhã de 4 de maio de 2010, Suzanne seguiu sua rotina habitual. Às 8h19, ela saiu de seu apartamento na Wiston Road, em Edimburgo, para ir ao trabalho. Vestia um casaco azul-roxo chamativo, carregava uma bolsa no ombro e segurava uma garrafa d'água, itens que a tornavam facilmente reconhecível. Sua jornada começou com o ônibus número 2, seguido por uma troca para o número 4, na Stevenson Drive. Às 8h49, ela desceu do ônibus na Princess Street, a poucos minutos de seu destino final. Como de costume, Suzanne fez uma breve parada em um supermercado Sainsbury's, na esquina da St. Andrew's Square, onde comprou um iogurte para o café da manhã. Durante o trajeto, ela enviou uma mensagem de texto ao pai e outra à mãe, agradecendo-a por ter cuidado de Mercury na noite anterior, já que Suzanne havia passado a noite com seu novo namorado, Mark. Às 8h53, câmeras de segurança capturaram sua última imagem, caminhando pela Thistle Street em direção ao escritório da Infrastructure Managers Limited. No entanto, ela nunca chegou à sua mesa de trabalho, um fato que imediatamente chamou a atenção de seus colegas, dado seu histórico de pontualidade. Por volta do meio-dia, a ausência de Suzanne começou a gerar preocupação no escritório. Conhecida por sua confiabilidade, era incomum que ela não aparecesse sem avisar. Às 12h45, seus colegas tentaram contatá-la por telefone, mas todas as tentativas falharam. Preocupados com o comportamento fora do padrão, eles decidiram ligar para os pais de Suzanne, que também não conseguiram localizá-la. A inquietação cresceu à medida que o dia avançava, e às 20h, a família reportou seu desaparecimento à polícia. Uma vistoria em seu apartamento revelou que nada estava fora do lugar.
Seu passaporte, dinheiro e medicamentos permaneciam intocados, indicando que ela não havia planejado uma saída repentina. Suas contas bancárias também não apresentavam movimentações. Um detalhe particularmente alarmante chamou a atenção. Suzanne, que era extremamente cuidadosa com seu gato Mercury, não havia feito nenhum arranjo para que ele fosse alimentado além daquela noite em que sua mãe o cuidara. Esse descuido era completamente fora de seu caráter, sugerindo que algo inesperado havia interrompido sua rotina. A investigação inicial da polícia foi meticulosa, com a análise de imagens de 84 câmeras de segurança espalhadas pela área. Essas câmeras rastrearam o trajeto de Suzanne, desde o momento em que embarcou no ônibus até sua caminhada pela Thistle Street. Um registro crucial, embora borrado, capturou sua imagem a poucos segundos do prédio da empresa, mas não havia nenhuma filmagem mostrando-a entrando no escritório. A ausência de câmeras internas no prédio da Infrastructure Managers Limited criou um vazio crítico na linha do tempo. Um táxi que parou próximo ao local onde Suzanne foi vista pela última vez, apenas 5 minutos antes do início de seu turno, chamou a atenção dos investigadores. Embora o motorista tenha sido interrogado e rapidamente descartado como suspeito, ele não relatou nada de incomum. A polícia concluiu que algo havia acontecido nos momentos finais de sua caminhada, antes que ela pudesse entrar no prédio, transformando o que parecia ser uma manhã comum em um mistério inquietante. Após o desaparecimento de Suzanne Peely, a polícia voltou sua atenção para as pessoas próximas a ela, investigando relacionamentos e possíveis pistas sobre o que poderia ter acontecido. Inicialmente, os investigadores consideraram o novo namorado de Suzanne, Mark, com quem ela havia passado a noite anterior ao seu desaparecimento. No entanto, após uma rápida análise, Mark foi descartado como suspeito, pois não havia indícios que o conectassem ao caso. Foi então que uma revelação significativa veio à tona. Suzanne havia mantido um relacionamento de 1 ano com um colega de trabalho, David Gilroy. Aos 47 anos, David era uma figura de destaque na Infrastructure Managers Limited, onde atuava como gerente de operações regionais. Antes de ingressar na empresa, ele teve uma carreira de 10 anos na Marinha Real, alcançando o posto de Chief Petty Officer, e havia recebido uma condecoração da polícia de Edimburgo por sua bravura ao perseguir um ladrão pelas ruas da cidade. No entanto, sua vida pessoal era mais complicada. David era casado com Andrea e tinha 2 filhos, o que tornava seu envolvimento com Suzanne um affair extraconjugal. O relacionamento entre Suzanne e David começou em 2009, após uma festa da empresa que aproximou os dois socialmente. A relação, no entanto, era marcada por instabilidade, sendo descrita como intensa e intermitente, com períodos de idas e vindas. Durante um momento de separação temporária de sua esposa, David chegou a morar com Suzanne por algum tempo, mas a relação nunca se estabilizou. Amigos e conhecidos relatavam que o comportamento de David era controlador, possessivo e, em algumas ocasiões, agressivo. Incidentes preocupantes vieram à tona. Pouco antes do Natal de 2009, Suzanne sentiu a necessidade de trocar as fechaduras de seu apartamento, sugerindo uma tentativa de se proteger ou se distanciar. Além disso, David invadiu os e-mails dela, jogou seus pertences pela janela da cozinha em um acesso de raiva e, em outra ocasião, roubou seu celular. Oficialmente, o relacionamento teria terminado em dezembro de 2009, quando David retornou para sua esposa e filhos, mas os eventos subsequentes sugeriam que o término não foi tão definitivo quanto ele afirmava. 2 dias após o desaparecimento de Suzanne, em 6 de maio de 2010, David Gilroy foi levado para um interrogatório que durou 11 horas. Durante o questionamento, ele confirmou o affair com Suzanne, mas insistiu que o relacionamento havia acabado em dezembro de 2009 e que ambos haviam seguido em frente. No entanto, os policiais notaram algo intrigante. David apresentava arranhões visíveis nas mãos e nos braços, alguns dos quais ele tentou disfarçar com maquiagem. Seu comportamento no dia do desaparecimento também levantou suspeitas.
Diferentemente de sua postura usual de calma e organização, colegas relataram que ele chegou atrasado ao trabalho, visivelmente agitado, suado, com olhos vidrados e pupilas dilatadas. Esses sinais físicos, aliados aos arranhões, foram notados por várias pessoas no escritório, aumentando a desconfiança sobre seu estado emocional e físico naquela manhã. Poucos dias após o desaparecimento de Suzanne, um evento estranho reforçou as suspeitas da polícia. David contatou as autoridades para relatar um suposto arrombamento em sua casa. Segundo ele, enquanto ele e sua esposa dormiam, alguém invadiu a residência, quebrando a porta dos fundos, e roubou apenas seu celular e laptop, deixando outros itens de valor intocados. A polícia achou a história conveniente demais, especialmente pelo timing. O suposto roubo ocorreu logo após Suzanne sumir, e os itens levados eram exatamente aqueles que poderiam conter informações cruciais, como mensagens ou registros de chamadas. A seletividade do roubo e a ausência de outros objetos desaparecidos levantaram dúvidas sobre a veracidade do relato, sugerindo uma possível tentativa de ocultar evidências. Embora o celular de David estivesse indisponível devido ao suposto roubo, a polícia conseguiu recuperar os dados do telefone de Suzanne, que revelou informações significativas. As mensagens recuperadas mostravam que Suzanne havia comunicado a David o fim definitivo do relacionamento, mencionando seu novo namorado Mark e deixando claro que não queria mais contato. Apesar disso, David a bombardeava com mensagens, enviando centenas em poucas semanas, incluindo 64 em um único dia. Na véspera do desaparecimento, em 3 de maio, ele enviou 15 mensagens de texto, fez uma ligação e deixou um correio de voz onde dizia que sempre a amaria. Curiosamente, no dia 4 de maio, toda a comunicação de David com Suzanne cessou abruptamente, um contraste gritante com o padrão intenso de contato dos dias anteriores. Os registros também confirmaram que, apesar de suas tentativas de encerrar o relacionamento, Suzanne encontrou David no fim de semana anterior ao desaparecimento, sugerindo que ele não aceitava facilmente a separação. Duas semanas após o desaparecimento, a polícia reclassificou o caso como uma investigação de homicídio, marcando uma mudança significativa na abordagem. A busca foi ampliada para a vasta área de Argyll, abrangendo 400 milhas quadradas de terreno selvagem, com montanhas, florestas densas e trilhas remotas. Uma equipe dedicada de 20 oficiais foi designada para analisar imagens de 250 câmeras de segurança, reconstruindo minuciosamente os eventos. Nesse ponto, David Gilroy emergiu como a única pessoa de interesse, com os investigadores focando em seus movimentos, comunicações e comportamento para tentar desvendar o que aconteceu com Suzanne. Segundo a polícia, isso teria ocorrido no dia do desaparecimento de Suzanne. Na manhã de 4 de maio de 2010, David Gilroy seguiu uma rotina que, à primeira vista, parecia comum, mas que a polícia mais tarde consideraria parte de um plano meticuloso. Ele começou o dia deixando sua filha na escola antes de pegar um ônibus para o centro de Edimburgo. Às 8h36, chegou a Thistle Street, onde ficava o escritório da Infrastructure Managers Limited. 4 minutos depois, às 8h40, ele logou em seu computador de trabalho, marcando sua presença no local. Segundo a teoria policial, por volta das 8h53, David aguardava Susan Pilley, sua ex-namorada e colega de trabalho, enquanto ela se aproximava do prédio. Os investigadores acreditam que ele a abordou e a convenceu a descer ao estacionamento subterrâneo do edifício, um local isolado e sem câmeras de segurança. Lá, uma discussão acalorada teria escalado para a violência, culminando no que a polícia suspeita ser um homicídio por estrangulamento. Após o ato, David teria escondido o corpo de Suzanne em uma escadaria do prédio, um espaço pouco utilizado que conectava o estacionamento aos andares superiores. Entre as 9h15 e as 9h20, ele retornou ao escritório, onde colegas notaram sua aparência alterada, mas ele tentou manter a normalidade.
Ainda naquela manhã, David começou a tomar medidas que a polícia considerou suspeitas. Ele remarcou uma reunião de trabalho, originalmente agendada para o final da semana, para o dia seguinte, 5 de maio. A reunião seria em Loch Gilphead, uma cidade em Argyll, a cerca de 130 milhas de Edimburgo. Curiosamente, ele informou a um colega que não era necessário acompanhá-lo. Uma mudança de planos que parecia desnecessária e sem justificativa clara. Além disso, David deu uma desculpa para deixar o escritório, alegando que precisava buscar seu carro em casa. Antes de sair, ele foi visto em uma loja próxima comprando 4 latas de aromatizador de ar, uma aquisição que chamou a atenção dos investigadores pelo contexto. Em seguida, ele pegou um táxi até a casa de sua mãe, que o levou até sua residência. Lá, ele pegou seu carro, um Vauxhall Vectra prata, e retornou ao escritório, retomando suas atividades como se nada tivesse acontecido. Ao longo da tarde, David fez várias visitas ao estacionamento subterrâneo do prédio, um comportamento que a polícia interpretou como parte de seus esforços para reorganizar a cena. Os investigadores acreditam que, em algum momento, ele transferiu o corpo de Suzanne da escadaria para o porta-malas de seu carro. Apesar dessas ações, David manteve uma fachada de normalidade. Naquela noite, ele participou de um evento escolar com sua filha e jantou com sua esposa e filhos em um restaurante italiano, retornando para casa por volta das 21 horas. Segundo a teoria policial, o corpo de Suzanne permaneceu no porta-malas do carro, estacionado na garagem de sua residência durante toda a noite, enquanto ele seguia com sua rotina familiar. No dia seguinte, 5 de maio, David partiu às 11h30 para a reunião remarcada em Loch Gilphead. Ele chegou à escola, onde inspecionaria campos de futebol às 16h30, mas a duração da viagem levantou suspeitas. Um trecho entre Tindrum e Inveraray, que normalmente levaria 36 minutos, consumiu 2h38, e o consumo de combustível de seu carro foi muito superior ao esperado para a rota. Na viagem de volta, um padrão semelhante se repetiu. Uma parte do trajeto, que deveria levar menos de 40 minutos, demorou quase 2 horas. No total, quase 5 horas de sua jornada não puderam ser explicadas. A polícia teorizou que esse tempo foi usado para descartar o corpo de Suzanne em algum ponto da vasta região de Argyll. Durante o retorno, David desligou seu telefone por um período, parando brevemente para abastecer o carro antes de continuar para casa, mantendo a aparência de que tudo estava normal. A análise forense do Vauxhall Vectra de David revelou detalhes que reforçaram as suspeitas. Um guarda-chuva, que normalmente ficava no assento traseiro, foi encontrado no porta-malas, sugerindo que o espaço havia sido reorganizado. Cães farejadores treinados para detectar restos mortais alertaram em 3 locais, um no estacionamento do prédio e 2 no porta-malas do carro. Um forte cheiro de produtos de limpeza químicos emanava do veículo, indicando uma tentativa de eliminar evidências. Além disso, a suspensão, molas e rodas do carro apresentavam danos significativos, consistentes com a condução em terreno acidentado. Vegetação presa sob os arcos das rodas apontava para uma passagem por áreas florestais. Apesar desses indícios, nenhuma evidência direta, como DNA ou sangue de Suzanne ou David, foi encontrada, sugerindo uma limpeza extensiva do veículo e do local. A ausência de provas forenses concretas representou um desafio, mas os sinais indiretos fortaleceram a teoria policial de que o carro foi usado para transportar e descartar o corpo em um terreno remoto. Com base nas descobertas, a polícia lançou um apelo público focado na floresta de Argyll, uma área de 400 milhas quadradas de terreno selvagem. Eles pediram informações sobre avistamentos de um veículo prata, como o de David, em estradas secundárias, trilhas florestais ou locais isolados. Especificamente, apelaram para que o público relatasse qualquer veículo parado ou um homem sozinho agindo de forma estranha nessas áreas. A família de Suzanne, devastada desde o início, temia o pior, mas continuou apoiando a investigação. Os pais expressaram sua angústia,
descrevendo o impacto emocional de não saber o destino de sua filha, enquanto se mantinham firmes na esperança de que as buscas trouxessem respostas. Um mês após o desaparecimento de Suzanne Peely, em junho de 2010, David Gilroy foi preso pelas autoridades de Edimburgo. Ele enfrentou acusações graves de homicídio e perturbação da paz relacionadas ao caso de Suzanne. Além disso, outras acusações foram feitas contra ele, incluindo agressão contra sua esposa, Andrea, entre janeiro de 2009 e maio de 2010, ameaças contra seus 2 filhos e um incidente envolvendo um homem chamado Scott, a quem David teria ameaçado de morte fora do apartamento de Suzanne. Essas acusações adicionais, no entanto, foram posteriormente retiradas, deixando o foco nas alegações de homicídio e perturbação da paz. Apesar da gravidade das acusações, David foi liberado sob fiança enquanto aguardava o andamento do processo. Sua esposa, Andrea, e sua família mantiveram firme apoio a ele, defendendo que Suzanne era quem tinha dificuldade em aceitar o fim do relacionamento, enquanto David teria sido o responsável por encerrá-lo, tentando reconstruir sua vida familiar. A busca pelo corpo de Suzanne concentrou-se no Parque Florestal de Argyll, uma área remota de 400 milhas quadradas, caracterizada por montanhas íngremes, florestas densas e penhascos perigosos. A vastidão e a dificuldade do terreno tornaram a tarefa monumental. Equipes de voluntários, junto com especialistas em resgate de montanha, uniram-se à polícia em extensas operações de busca, mas, apesar dos esforços, nenhum sinal de Suzanne foi encontrado. O pai de Suzanne, Robert, expressou publicamente sua angústia, compartilhando o peso emocional da incerteza. Se pudesse ter um encerramento, talvez o luto fosse melhor, mas é algo que nunca parece ter fim. Só podemos viver um dia de cada vez. A ausência do corpo de Suzanne intensificou a dor da família e complicou a investigação, que dependia fortemente de outros tipos de evidências para avançar. A preparação para o julgamento revelou a magnitude da investigação conduzida pela polícia. Mais de 1.500 testemunhas potenciais foram contatadas e mais de 1.000 depoimentos foram coletados. Uma equipe de 20 oficiais analisou minuciosamente imagens de 250 câmeras de segurança, reconstruindo os movimentos de Suzanne e outros envolvidos no caso. O desafio legal era significativo. O caso era considerado raro e extremamente difícil, pois não havia corpo, DNA ou evidências forenses diretas. Tudo dependia de evidências circunstanciais, cuidadosamente reunidas para formar um quadro convincente. David Gilroy declarou-se não culpado, preparando o cenário para um julgamento complexo que testaria os limites do sistema judicial escocês. O julgamento de David Gilroy começou em fevereiro de 2012, sob grande atenção. A estratégia da defesa foi minimalista. David optou por não testemunhar, e a apresentação de testemunhas de defesa durou menos de um dia, refletindo a confiança da equipe de que a promotoria, conhecida como Crown, não havia construído um caso sólido o suficiente. A acusação, por outro lado, apresentou um conjunto robusto de evidências, incluindo filmagens completas de câmeras de segurança, registros detalhados de comunicações telefônicas, análises forenses do veículo de David e o testemunho de um perito forense que confirmou que os arranhões em suas mãos e braços eram consistentes com uma luta envolvendo estrangulamento. A promotoria também descreveu David como um indivíduo controlador e enganador, que teria reagido de forma extrema ao término do relacionamento com Suzanne. Um elemento notável foi a ausência do testemunho de Andrea, esposa de David, que foi citada como testemunha pela Crown, mas exerceu seu direito de não depor, o que significou que ela não forneceu evidências nem a favor nem contra ele. O sistema legal escocês, com seu júri de 15 membros, permitia 3 vereditos possíveis: culpado, não culpado ou não provado, uma opção única descrita por Sir Walter Scott como o veredicto bastardo. Para uma condenação, bastava uma maioria simples dos jurados.
Em abril de 2012, o júri chegou a um veredicto majoritário. David Gilroy foi considerado culpado por homicídio e por tentativa de frustrar os fins da justiça. O julgamento marcou um momento histórico na Escócia, sendo a primeira vez que câmeras de televisão foram autorizadas a filmar a sentença em um tribunal criminal para transmissão no mesmo dia. Durante a sentença, o juiz destacou a reputação de Suzanne, descrevendo-a como uma colega respeitada e querida no escritório da Thistle Street. Ele observou que, em maio de 2010, ela estava começando um novo capítulo em sua vida, que incluía o fim de seu relacionamento com David. A pena imposta foi prisão perpétua, com um período mínimo de 18 anos antes da possibilidade de liberdade condicional, retroativo a 13 de março de 2012. A família de Suzanne divulgou uma declaração emocionada, afirmando que Suzanne finalmente recebeu a justiça que merecia, mas expressando a dor contínua de sua perda. Continuamos lutando para aceitar que a perdemos. Sua memória vive em todos que a conheceram. Eles agradeceram à polícia e à promotoria, liderada por Alec Prentice, pelo trabalho árduo, mas enfatizaram que sua luta continuava, com a esperança de um dia encontrar Suzanne para lhe dar um enterro digno. Após a condenação, a vida de David na prisão foi marcada por dificuldades. Ele foi transferido para outro presídio após sofrer ameaças de outros detentos e, em um incidente, teve o maxilar quebrado em uma agressão. Seus esforços para reverter a condenação também não tiveram sucesso. O Tribunal de Apelação Criminal rejeitou seu recurso e o Supremo Tribunal do Reino Unido recusou revisar o caso, mantendo a sentença. A ausência do corpo de Suzanne e as evidências circunstanciais continuaram a ser pontos centrais do caso, enquanto a família seguia buscando respostas para encerrar sua jornada de luto.